Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal Gestão de Logística 4.0. Você que é profissional de logística, se inscreva no canal, não esqueça aí de deixar o seu like, seu joinha, para que esse vídeo se espalhe na internet para os nossos amigos da logística. Olha, gente, hoje o assunto aqui do nosso podcast está muito interessante. Nós vamos falar sobre gestão de fretes e auditoria de fretes. E para isso eu estou com um pessoal mais do que credenciado aqui, um pessoal muito importante aqui do canal e que vai elucidar muitas dúvidas para vocês aí. Então não se esqueça, clica aí no joinha e vamos ao nosso podcast. Eu sou o Jefferson Sescon, CEO aqui da Active Corp. Prazer estar com vocês aqui, hein? Bom, estou aqui com Rafael Melo, que é especialista de implantação de software de gestão de logística para grandes indústrias e grandes distribuidores, né, Rafael? É isso aí, agradeço o convite aí, a oportunidade de estar aqui com vocês. Acredito que a gente vai poder desenvolver bastante aqui assuntos interessantes com relação a esse tema e eu vou poder contribuir também aí bastante aí para a gente chegar em várias conclusões legais. Bacana, Rafael. E também estou aqui com um grande conhecido do canal, Marcelo Mendes, que já fez muitas coisas interessantes aí nesse mundo da logística, já automatizou empresas pequenas, médias e gigantescas e conto também com a sua experiência. Obrigado pela presença, Marcelo. Eu que agradeço novamente pelo convite e estamos aí para trazer informações, conclusões referentes à questão da gestão de logística, que cada dia mais tem crescido, evoluído e a gente está aqui para ajudar. Bacana. Bom, gente, o assunto hoje aqui, nós vamos falar sobre auditoria de fretes. Auditoria de fretes, ele tem vários ramos, várias nuances aí importantes, né? A gente pega por aí, né, grandes clientes que a auditoria ainda é feita manualmente, né? Ou semi-manual, né? Algumas coisas automatizadas, mas deixa a desejar. E isso a gente tem visto nas implantações feitas aí do Active Supply, que demanda muito tempo das pessoas e fica alguma coisa não tão certa, né? Com problemas aí de auditoria, de compliance e tal. E temos esse mundo aí da logística que dá bastante trabalho e pode ser automatizada, né? Então, o Rafael, ele já fez algumas implantações, algumas não, né? Muitas implantações aí para auditoria de fretes, Rafael. Então, se você puder orientar o nosso pessoal aí, o pessoal que está assistindo a gente aqui, como que as empresas trabalham antes de ter a auditoria de frete? Antes de eles automatizarem completamente, como é que é o dia a dia do profissional de logística para conferir esses fretes aí? Bom, o que a gente vê na grande maioria das empresas, o que o pessoal faz é uma amostragem, né? Tem lá 1.000 documentos lá no mês ali para pagar, valida 2, 3 ali, 10 conhecimentos no máximo, e disso tende a tirar uma conclusão se está certo ou não. E aí a gente vê, nas experiências dos clientes que a gente vem atendendo aqui, que a grande maioria dos clientes hoje que não tem um processo de auditoria assertiva, esses clientes eles sempre tentam perdendo dinheiro, é o que a gente vê. Por quê? Dentro de uma empresa que tem 1.000 documentos, por exemplo, e valida 10, é menos de 1%, 1% dos documentos são validados. Uhum. Né? Então, os clientes que entram aqui e começam um projeto de implementação do TMS aqui, do OnSupply, por exemplo, a gente vê que nos primeiros 3 meses, quase 100% deles identifica divergências no frete. Né? Então, a gente sempre está vendo ali que no começo da implantação, né, antes mesmo do software estar rodando ali em sua plenitude, a gente já está identificando divergências, sempre tem ali. Então, se em 3 meses a gente consegue identificar que tem problemas, tem transportador cobrando frete indevido, tem falha no cálculo de frete, quanto será que essa empresa, né, já não perdeu desde que ele começou a fazer transporte aí com os parceiros, né? Bacana. Você comentou que o pessoal faz por amostragem, né? Grande parte das empresas aí fazem por amostragem, pega alguns conhecimentos e fazem o cálculo aí. Mas eles fazem manualmente, utilizam planilhas, como é que o pessoal faz por aí? Normalmente, o transportador fornece ali uma planilha, né? Eles pedem um relatório que eles chamam de relatório de cobrança,
E aí o embarcador, né, a empresa ali contratante, ela valida ali, ela olha os documentos, mas isso é um caso até raro, inclusive. O que mais comum de acontecer é o embarcador pegar um bolo de conhecimento, né, tem lá vários CTEs, lá uma lista de documentos, e olhar, conferir ali o frete, né, olhar a tabela, abrir a calculadora, calcular item a item, fazer uma conta completamente manual para chegar na conclusão se aquele valor está certo ou não está certo. Né? E aí, se não encontrou dentre aqueles 10, entende-se que não tem mais problema, não tem tá tudo problema, certo. Passa boi, passa boiada. Exatamente. Bom, Marcelo, né, visto isso, a gente está falando de uma transportadora. E se tivessem várias transportadoras, né? Aliás, os embarcadores contratam várias transportadoras quando eles trabalham dessa forma, meio que manual, na auditoria e na conferência dos fretes? Assim, muitos transportadores, até na linha que o Rafael está abordando, né? Muitos embarcadores, aqueles que têm um pouco mais evoluído, nisso que você comentou, trabalham com planilhas. Aí acabam fazendo várias planilhas, cada planilha para um transportador, e ele vai lá montando cálculo por cálculo, valor por valor, transportador por transportador, para ter os resultados dele esperado. Em cima de amostragem, em cima de valores aproximados. Muitos, quando até depois que tem um trabalho conosco, iniciam um trabalho de conferência e divergência de acima de R$1. Porque para isso é uma realidade deles. Ele fala assim, se é um valor acima de R$1, a gente compreende. Uhum. Imagina só você que nem 1000 conhecimentos dando R$1 de diferença. São R$1.000 já, né? Já é R$1.000, né? Nunca é só 1000. Nunca é só 1.000. É sempre um valor a mais em cima disso. E assim, a gente vê que várias transportadoras trabalham com tabelas com modelos diferentes, né? E tem algumas que têm várias faixas de peso, outras têm adicionais diversificados, outras têm taxas diferentes, né? Uhum. Coleta, entrega, despacho, TDA, TDE. Nunca é um padrão, que nem você está abordando, né? A gente tem o comercial do transportador, né? Eles criam meios para conquistar o seu cliente, para conquistar aquele cliente. Então, ele criam várias regras, tarifações, dependendo também do produto que está sendo trabalhado, o produto que vai ser entregue para aquele transportador, ele também tem uma característica diferente de cobrança. Se eu trabalho também numa área de alto risco, eu entro com algumas taxas para me cobrir também esse risco que eu tenho. Então, imagine você que eu tenho toda essa particularidade por transportador e fazer isso na mão. Então, você tem que ter, para cada transportador, você tem que ter dentro da sua empresa um especialista para fazer esse tipo de cálculo. Porque são vários os modelos de tabelas. Sim. Então, assim, para que fique mais simples fazendo manual, teoricamente eles vão restringir, ou seja, são poucos transportadores. Você se limita, né? Se limita aí na quantidade de transportadores, porque cada vez mais diversidade, mais difícil de calcular isso quando é manualmente, ou até mesmo em planilha, né? Pode até usar planilha. Sim. Mas também é difícil você ter essa diversidade de transporte. A gente pegou aqui, pelo menos teve experiências, né? Eu tive algumas experiências de alguns embarcadores grandes, aonde eles criaram basicamente um TMS dentro do Excel para conseguir fazer conferência de frete. E não era todos os conhecimentos. Realmente, ele pegava um nicho específico e ir lá para dar um resultado. Se aquele resultado desse positivo, que você falou, passa boi, passa boiada aí tudo e vai embora. Bacana. Aí a gente tem algumas questões, né? A gente tem a carga, o perfil da carga também, né, Rafael? Quando você tem ali um perfil mais fracionado ou mais de distribuição, as tabelas têm um determinado modelo. Agora, quando são perfis mais carga volumosa, né, cargas fechadas, o perfil da tabela muda, o perfil da transportadora, o perfil da carga
muda e a forma de calcular também é diferente, né? Sim, a gente vê que, às vezes, um embarcador, né, que teoricamente ele tem trabalha com um segmento de mercadoria, a gente vê que mesmo esse transportador com um segmento só, a gente olha uma tabela dele, olha de outro transportador e são completamente diferentes. Né? Então, encontrar um padrão hoje no mercado de tabelas de frete é algo muito difícil. Né? A gente vê um ou outro ali que segue uma mesma base, mas é algo que dificilmente se repete de um para outro. Né? Sempre, como o Marcelo comentou, tem particularidades, tem taxas ali que um interpreta de uma forma, o outro entende de outra, e aí a regra de cálculo muda, né? Então fazer um cálculo manual disso é muito complexo. E até pegando o gancho também, o Marcelo comentou desse embarcador, né, que desenvolveu uma planilha ali para fazer essa auditoria. Eu pude participar um pouco desse projeto, e a gente viu ali que ele ficou 6 meses desenvolvendo a planilha, né? Foi uma planilha super complexa. Já dava para implantar 2 vezes um sistema. Já dava para implantar 2 PMS aí. O trabalho. Gente, o trabalho que a pessoa teve, tempo de dedicação, gastou muito tempo ali. Enquanto isso, as coisas, né? Porque o tempo não para, as coisas vão acontecendo e. Tanto é que essa mesma pessoa ela tinha até uma certa resistência em implementar um sistema ali para não perder o controle. Estava tão acostumado com a planilha que não queria perder aquilo. Mas o que a gente vê? Que era um grande tempo desenvolvendo aquela planilha e sempre quando precisava alterar, tinha um grande trabalho também, porque precisava montar dados, precisava pegar uma outra planilha do transportador, trazer aquilo, né, converter para ter o resultado. E no final gastava 2, 3 dias lá na quinzena para validar. E eu queria perguntar alguma coisa para uma pessoa que tem bastante experiência em tecnologia e tal. A planilha, ela é fácil de corromper? É fácil de perder? Como é que é isso? Como é que é trabalhar com planilha, Marcelo? Você ali tá trabalhando todo dia com uma faca no seu pescoço. Caraca. Porque em qualquer momento, se você mexer numa célula, mexer numa fórmula ou fazer uma gravação errada, você perde seu trabalho inteiro. Vamos falar, o Excel a gente dá uma boiada se você for assim, estou recuperando aqui parte do seu serviço. O que é essa parte do seu serviço? Eu já vi muitos clientes chorarem quando perdeu uma instrução dessa. Até no início de um projeto implantando, o cliente trabalhava em paralelo. Até um dia que ele teve a ferramenta dele em paralelo se perdendo em algum momento. Uma queda de energia. Ele não tem aquele recurso de salvar automaticamente a planilha? Deu uma queda de energia, corrompeu a planilha. Perdeu a informação. E o que vai fazer? Pois é, vai passar sem conferir, vai passar... Não, passa sem conferir, porque não tem tempo para refazer, e vai no desespero tentar montar aquilo novamente. Então, o sistema, né, nessa abordagem, o sistema te garante essa informação. Te garante que você não vai perder o seu trabalho, te garante que aquilo que está ali dentro vai manter a segurança e vai te dar os resultados que você espera. Então, isso que é mais importante. Assim, né, a gente está entendendo que a planilha é de uma pessoa. De uma pessoa. Não é de uma empresa ou de um grupo de empresas. É de uma pessoa. É meu. Assim, é meu bebê aquilo ali. Então, não mexe, não põe a mão. Você quer? Então você faz os seus. Então, imagina uma área de logística onde você tem lá 3, 4 pessoas que vão fazer gestão de frete, auditoria de frete, cada uma com uma planilha. Absurdo, né? Absurdo. E aí cada uma no seu computador, aí tem a questão de rede, tem questão de compliance da rede. Ainda vamos falar, ainda a gente pode até ter aquele apontamento, não, mas a planilha pode agora ficar online. Eu tenho o Office 365, eu tenho o documento do Google, que eu posso colocar isso na rede? Pode. Imagina só você com 5 pessoas mexendo ao mesmo tempo na mesma planilha, cada um mudando as células, mudando informações, e no final o resultado vai ser o quê? Você acha que eu estou puxando a sardinha para mim ou para o meu amigo do lado? Eu tenho aqui a transportadora A, eu tenho que fazer o meu. Ele está na B. Opa, mas e aí? Eu estou mexendo em fórmula. A mesma fórmula que está na célula do conhecimento, que o conhecimento vai cair na mesma aba de documentos. Mas para aquele conhecimento, a fórmula é um X, para o outro é Y. Que loucura vai ser essa? É complicado, hein? Bom, de certa forma, né, a tecnologia veio para resolver isso aí, né? E tem até uma curiosidade, Rafael, quando a gente tem as questões de distribuição, que o contratante, o embarcador, ele contrata veículos
por veículo, né, por saída. Então, ele, por exemplo, ele paga X reais por um veículo. Só que esse veículo faz 30, 40 entregas dos produtos dele, né? Como é que é feito esse cálculo de frete por conhecimento? Tá aí um outro ponto que quem não tem um sistema hoje tem muita dificuldade de validar, porque imagina que você tem lá uma tabela de frete, você tem os valores, né? Tem tudo ali bem acordado. Porém, o valor, os fretes eles têm um mínimo, né? Por embarque, para cada entrega que você faz, né? Tem um valor mínimo. Então, por exemplo, o frete é de 0 a 10 quilos, ele cobra R$50, por exemplo, né? Por entrega. Agora, como que ele sabe que saiu 10 ou que saiu 2 quilos no mesmo embarque, no mesmo caminhão? Isso é muito difícil de se validar, né? Então, é algo que hoje pode-se dizer que é quase impossível alguém ter um controle completo desse tipo de cenário, né, sem ter uma ferramenta, sem ter um software que auxilie com isso, né? Então, é um dos pontos onde as pessoas hoje não conseguem chegar e impedem, né, de ter uma auditoria de frete efetiva. E nesse tema, né, nesse assunto também, tanto da distribuição, como calculando ali por quilo, como tem a questão também do que você questionou, né, do veículo fechado. Então, o veículo fechado, ele custa X reais. A empresa já sabe quanto custa aquele veículo para fazer aquela operação. Então, aquela operação com uma entrega ou com 30 entregas, ele vai custar R$200 para a empresa. Ok. Mas como você falou, né? Perguntou, quanto custa cada conhecimento dentro daqueles R$200? Faz isso aí, faz na mão. Rateio, né? Faz esse rateio, fazer esse rateio desse valor. Olha, eu preciso ratear pelo peso, eu preciso saber quanto me custou o seguro dessa carga, que é o ad valorem, quanto me custou o seguro dessa carga dentro desse veículo. Eu sei que aquele veículo custou R$200, mas assim, quanto me custou o ad valorem desse veículo? Tem taxa para ele? Então, imagina você pegando lá 30 entregas de um veículo, dividindo tudo por entrega. Qual que é a minha forma de rateio? Não, é pelo peso. Estou dimensionando meu veículo um valor fechado, mas o dimensionamento pelo peso. Como que eu faço isso? Então, tudo isso, você coloca isso via manual, é um esforço. E olha que nós estamos só falando do caminho feliz. Se der errado, né? Se der errado. Dá até para imaginar um cenário, né? Imagina que no final lá da quinzena, junto com a fatura, vem um bolo de conhecimento lá, né? Que o conferente que não tem um sistema para validar vai precisar conferir. Como é que ele sabe ali que saiu em cada carro? Não tem como saber. Aí é impossível. Não dá para ter uma validação assertiva. Você falou uma coisa bem interessante, né? Porque os transportadores mandam os conhecimentos junto com a fatura. E geralmente é quinzenal, né? Semanal. Então, ou seja, ele só vai saber o valor dos fretes reais mesmo depois de 15 dias que ele embarcou a carga. Mas se tiver alguma devolução, alguma reentrega, como é que ele cruza esses dados manualmente? É um outro problema, né? O embarcador que faz esse tipo de análise, dificilmente também ele tem o controle. Assim como ele não consegue validar 100% as entregas, uma devolução, uma reentrega, quanto menos ainda, né? Esse tipo de cenário, onde o transportador envia os conhecimentos ali na quinzena, normalmente ele vai fazer uma amostragem, olhar, e ele até foge desses documentos, né? Deixa esses documentos de lado, vai olhar as entregas normais, porque aí ele tem uma complexidade ainda maior de chegar numa conclusão assertiva disso. Então, normalmente ele nem valida esse tipo de documento. E acontece muito que até o transportador ele começa a ser penalizado essas questões de reentrega e devolução. Como o Rafael falou, se o embarcador não tem braço para tomar conta dos conhecimentos de entrega, devolução, reentrega, o que ele faz? Ele faz uma segregação. Ele pega os conhecimentos de devolução e reentrega, ele separa, deixa numa parte, vai validar aquele volume maior que realmente é de entrega, faz aquela validação por amostragem, libera o faturamento daqueles conhecimentos e se tiver dentro da fatura conhecimentos de reentrega e devolução, já manda para o transportador, fala, tira que eu não vou autorizar o pagamento aqui, porque eu só tenho condições de fazer esse primeiro. E depois ele vai fazer somente reentrega, somente devolução. Então você vê o retrabalho que ele também está causando para o transportador.
Uhum. Às vezes atrasa o pagamento, né? Atrasa o pagamento. Ou fala, ó, pagamento de conhecimentos, de devolução e reentrega é em um outro momento. Para quê? Porque ele não tem braço suficiente para fazer o processo dentro do... manter todos os documentos em uma única fatura. Então, ele tem que separar essas faturas para conseguir fazer o pagamento em cima disso. E como eu falei, né, a gente está ainda indo no caminho feliz. E tem aquele casos que aí, raramente eles fazem a verificação, que é, eu tenho várias... a mesma nota fiscal vai passar por vários transportadores. E como eu faço auditoria dessas várias pernas que eu tenho? Porque eu tenho uma nota fiscal saindo de um ponto A e indo para um ponto B. Só que acontece, entre esses dois pontos, eu tenho transportadores fazendo pernas dessa operação. Então eu tenho que fazer eu tenho que auditar o frete da transportadora A, que fez até o trecho A. Eu tenho que auditar o frete, que fez até o trecho A1 e o trecho até do A2 para chegar ao B. Então eu já estou falando aí de uma complexidade maior ainda referente à auditoria de frete para o mesmo documento fiscal emitido pelo embarcador. Imagine fazer isso na mão. É complexo, né? Agora, se a gente for somar os tempos... Eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando, o Rafael comentando aí, estava aqui pensando em tempos, né? Quanto tempo leva? Por exemplo, se a gente tiver uma empresa que emita 6 mil embarques, 6 mil notas fiscais, é bem comum a gente pegar empresas de 6 mil ou mais conhecimentos por mês. Se ele pegar um embarque de 6 mil notas e a pessoa da logística demorar 1 minuto para conferir cada frete, são 6 mil minutos. Para fazer essa operação. Isso significa 100 horas por mês. 100 horas. Você perdeu uma pessoa para conferir frete, né? Uma pessoa o mês todo. Sim. Só para ficar correndo atrás de planilha. Isso se a pessoa levar 1 minuto. 1 minuto é bem pouco. Tem fretes aí mais complexos. Sim. Que vai ter que fazer conta diferente, buscar volumetria, ele tem que olhar valor da nota, peso e tal. Sim. É um trabalho realmente insano se ele for conferir 100%. Talvez é por isso que o pessoal faz por amostragem, né? Uhum. Exatamente. Se for fazer, imagina, não leva 1 minuto, né, Jefferson? Acho que não é 1 minuto. Pra fazer uma conta. Eu fiz aqui só de cabeça, né? Eu falo 6 mil por 1 minuto tem 60 segundos, aí eu fiz a conta aqui. O pessoal leva bastante tempo, às vezes trava ali, até às vezes tem que parar, não entendi isso aqui, ligar pro transportador para perguntar. No cenário ali que também, quando ele identifica uma divergência, né? Quanto tempo ele não leva também para tratar aquilo. Então, hoje a amostragem é a solução que muitas pessoas estão vendo ali para a realidade que elas têm, né? Porque é inviável realmente conferir tudo. Uhum. Ou então, ele negocia o frete de forma diferente, né? Se ele negociar por percentual de nota, ele simplifica ali o cálculo e tal, né? Ele tem ali ideia de quanto ele vai pagar, porém, né, ele não vai ter o ganho da volumetria, né? Porque ele vai estar sempre pagando pelo percentual de nota. E se você tem poucos transportadores operando, que é assim, né? Você diminui a quantidade de transportadores para ter ali uma facilidade na operação e tal, porque é muito trabalho manual. Então, se ele tem poucos, ele perde oportunidade de redução de custo, ou até mesmo, né, não falando só de redução de custo, até mesmo de serviços melhores por região, porque se ele tem transportadores especialistas em região, ele tem várias regiões no Brasil todo, ele consegue distribuir essa carga da melhor forma, que vai ser atendido em menos tempo, com fretes mais competitivos, né, Marcelo? Então, até nesse ponto, até para você conseguir chegar nessa condição de falar assim, eu quero trabalhar por percentual de nota fiscal, eu preciso também ver quais são as empresas, os transportadores realmente que realiza esse tipo de operação, de cobrança, né? Que muitos transportadores já têm um padrão de estrutura, porque eu vou cobrar por peso, em cima do valor junto com o valor da mercadoria,
e outras taxas até para conseguir fazer a operação dele ser uma operação rentável, né? E nem todos os transportadores têm também essa questão de trabalhar por valor. Só se realmente eu não tenho uma mercadoria que contempla peso e ela é muito mais em cima do valor. Realmente, o valor agregado é maior para o transportador do que pelo peso. Então, aí realmente é uma forma de negociar. Eu posso padronizar a minha operação só no valor, aí eu também restringo o quê? A quantidade de transportadores que vão trabalhar para mim. E aí eu não consigo abrir um leque, né, onde as ferramentas do TMS, né, o All Supply, nossa ferramenta, consegue expandir isso, gerar várias concorrências e ver exatamente qual que é o melhor frete dentro da minha operação para fazer isso. Muito bacana, né? Agora, Rafael, você que opera isso todos os dias ali, eliminando esse trabalho manual, né? O que os gerentes, os coordenadores aí da área de logística e de transporte, eles fazem depois que, né, eliminou esse trabalho manual? O que eles fazem com esse tempo aí? Como é que é a administração depois de automatizar o processo? Bom, quando a gente automatiza processos manuais, né, como conferir frete, como fazer conta e tudo isso que a gente discutiu aqui, o gestor ele tem muito mais tempo para fazer planejamento, né? E aí ele vai começar a olhar para outras coisas, como eu vou reduzir o custo de frete, por exemplo. E aí é onde onde entram estratégias ali através de bids mais assertivos, análise ali dos dados que ele está trabalhando, né, que ele tem ali. Então, o gestor ele passa a trabalhar muito mais de forma estratégica e menos de forma operacional, né? Então, ele vai ter um trabalho mais assertivo, ele vai ter um tempo maior para trabalhar nos resultados, né? E parar de ficar pagando incêndio, que é o que acontece quando esse trabalho está manual. O trabalho manual, que na verdade é assim, quando você está falando ali do gestor, do coordenador de logística, ele não fica só na conferência de frete, ele tem outras atividades, como fazer o acompanhamento das entregas, resolver as questões de ocorrências, de devoluções, né? E um dos principais pontos aí, né, atender a área comercial, que é bem importante. Se ele gasta o tempo dele, né, na conferência, ele deixa de fazer outras coisas, né? Sim. Ele perde, assim, a gente está falando de uma atividade, né, que esse gestor ele vai fazer. Claro que existem diversas outras, né? Ele precisa tratar as entregas, identificar os problemas, ele precisa também atender às necessidades de informação que a área comercial ela solicita, né? Então, o comercial está direto ali com o cliente, precisa passar a informação para o cliente. Então, esse gestor, muitas das vezes, é quem vai estar fornecendo, né, através ali da equipe dele, esses dados, né? Então, ele tem muito mais tempo para trabalhar outras questões. Por exemplo, ter uma visão melhor da performance, né? Como que está o nível de serviço, qualidade de atendimento ali, tempo de entrega, né? Então, ele tem muito mais tempo para analisar outras coisas que antes ele não conseguia, por estar ali focado na auditoria. Pois é, Marcelo. E os gestores, assim, pela sua experiência que você viu aí nesse mercado todo aí, o que mais impacta, né? O que mais impacta o serviço do gestor? O que ele precisa fazer para ajudar a companhia que ele trabalha, para ajudar o embarcador, para melhorar o processo, não só na logística, né? O que mais ele opera ali? O que ele faz? Não, o ponto principal do gestor, ele tendo agora esse tempo, esse ganho de tempo dentro da operação dele, ele consegue já entregar para a empresa os melhores números da operação dele. Ele consegue transferir aquilo que ele realmente tinha que fazer lá em planilhas. Aí a gente estava lá discutindo a planilha dos colaboradores dele fazendo manualmente a gestão do auditoria de frete. Se eu já tenho o resultado da auditoria, se eu já tenho uma qualidade da informação, o que eu faço? Eu consigo medir realmente através dos indicadores que nós temos dentro da plataforma, levar isso para as outras áreas da empresa, como área de atendimento ao cliente, para a própria área comercial, conseguir definições de melhores transportadores. Se você tem uma segregação de transportador para conseguir facilitar a minha gestão de frete, o meu comercial sempre vai jogar o transporte para aquelas melhores, só que aquelas que eles têm definidas. Então eu consigo mostrar para as outras áreas, para os outros gestores da empresa, quais são os números e quais são as melhores empresas que estão trabalhando dentro de cada região. Então eu consigo já oferecer para dentro da empresa aonde a gente vai ter ganhos,
aonde a gente tem que fazer substituição, aonde eu posso ter investimentos na minha área. Falou assim, ó, agora que eu estou conseguindo ter informações suficientes de qual é o valor do meu frete, se a área de compras realmente atuou de forma correta na contratação daquele transportador, falou, ó, vamos manter, como eu consigo negociar melhor com esse transportador, passar para a área comercial. Muitas vezes, a área de logística, ela tem a definição de escolher um transportador, mas não ela é que contrata. A área de compras vai fazer a negociação. Falou, ó, podemos contratar esse melhor transportador aqui, ó, esse aqui tem um valor melhor, ou tá se mantendo a condição dele, o resultado dele é muito melhor que comparado ao outro. Então, a gente consegue fazer o quê? Demonstrar com números e visões exatamente o que realmente cada área está fazendo. E eu não fico só apenas no meu operacional ou na estimativa. Ó, esse aqui eu acho que é bom. Vamos manter. Então, tem esse tipo de benefício e ganhos. O que você falou aí, eu vi uma importância bem grande pelo seguinte, a gente começou, né, pela sua fala, sair da área da operação do transporte em si e abranger outras áreas da empresa. Então, nós estamos falando aí da área comercial, principalmente, da área financeira, você comentou da área de compras, ou seja, ele vai estar integrado às outras equipes, não é isso? Sim. A ideia é você trazer a logística para dentro da organização como uma área de estratégia da empresa, e não só apenas aquela que distribui mercadorias. Muitas vezes a gente já, conversando, vimos que não deu, a logística era somente um apêndice naquela operação, um apêndice do negócio. Na verdade, não, ela é estratégica. Ela consegue levar informações suficientes para conseguir vender melhor, porque se eu consigo ter um prazo de entrega muito bem aferido, muito bem estipulado, eu consigo vender melhor. Eu consigo melhorar o meu prazo de entrega para a minha venda. Então, estou falando para a comercial. Uhum. Muitas vezes, Rafael, o valor do frete é uma questão extremamente importante e também o prazo de entrega, né? O pessoal tem falado disso com você ali, em relação ao prazo de entrega? Sim, com certeza, né? Acho que o que a gente pode também concluir aí nos últimos 2, 3 anos, né? Principalmente depois que a gente teve esse problema de Covid, que aumentou muito a quantidade de entregas, né? A quantidade de, principalmente B2C, né? Com entregas diretas ali. E cada vez está maior a exigência por prazo de entregas melhores, né? Então, hoje, quem entrega mais rápido, os clientes que recebem as mercadorias mais rapidamente são os clientes mais satisfeitos. Então, ter uma baixa performance é um sinônimo também de insatisfação ali dos clientes. Uhum. Hoje, o gestor que tem uma auditoria de frete assertiva, ele tem muito mais tempo para atuar nessa frente e proporcionar ali, escolher os melhores parceiros, né? Estar ali em cima ali para conseguir garantir os melhores prazos e, assim, uma melhor satisfação dos seus clientes. Uhum. É interessante, né, que a gente está comentando aí, juntando a sua fala com a do Marcelo, o que a gente consegue deduzir é que a área de logística, que no passado ela simplesmente operava as entregas, ela está se tornando uma área estratégica para conquista de novos clientes, conquista de novos mercados, utilizando o transporte, né? A área de logística está transcendendo ali o departamento, né? Sim. E é muito interessante essa conversa, né? Porque a gente está falando de auditoria, que é um trabalho extremamente maçante, né? Manual, né? E automatizando isso, você abre a visão do gerente para o mundo, para outras ações ali, né? E falar estrategicamente do departamento de logística. Ele se apresenta para a empresa de uma outra forma, né? Ele consegue se colocar perante as outras áreas da empresa com uma qualidade de informação tão relevante quanto uma área de produção, uma área comercial, uma área de saque, que todos se preocupam, falam, se eu sou uma indústria, eu preciso trazer informação muito da minha produção. Como está indo minha produção? Mas se eu estou vendendo bem, eu vou levar as informações. Mas todo mundo esquece que precisa entregar aquilo que produz e aquilo que vende. E se eu entregar por entregar, qual o resultado que eu tenho? Será que eu vou conseguir manter minhas vendas do jeito? É que nem o Rafa falou, se eu conseguir qualificar minha entrega, ter agilidade, o cliente receber lá na outra ponta, mercadoria bem entregue, com qualidade, sem avarias, ele vai fazer o quê? Ele vai lembrar daquela empresa e comprar novamente.
Quem faz isso não é o cara que está ali atrás da máquina empurrando lá para fazer a linha de produção. É a transportadora que entregou. Então você tem que ter a visão muito clara disso. Você tem que conseguir controlar isso muito bem. E um outro ponto, até na discussão da auditoria de frete, a partir que você faz uma automatização disso, você não se preocupa com o volume de 6 mil conhecimentos. Você vai se preocupar com o quê? Aquele realmente que deu uma divergência. Aí você vai começar a trabalhar, no lugar de você trabalhar na regra de pegar um volume de 6 mil, você vai pegar ali 10, 20, 30, 40. Além de você pegar essa divergência, você vai tentar identificar exatamente. Realmente é uma divergência de frete, foi uma taxa cobrada sem eu ter realmente, eu não sabia que tinha essa taxa, ou realmente foi um desvio do transportador. A gente já pegou muitas situações realmente que descobrimos que tinha desvio do transportador. Eu falei assim, o transportador ele fez por má fé? Não, mas ele estava cobrando uma taxa que simplesmente não estava sendo mencionada, foi mencionada de uma forma na tabela que não foi negociado lá no começo. Assim, né? tinha uma taxa na tabela que não deram muita relevância para ela atenção. E as letras miúdas, tá falando. As letras miúdas. Tá lá, falou assim, se você perguntar para o transportador, não, tá aqui, eu informei ela aqui. Mas só que manualmente fica impossível. De fiscalizar isso. Né? E inclusive nessa linha ainda, né? Eu pude acompanhar uma situação que até não é engraçado, né? Porque foi bem ruim para essa empresa em particular, que assim, por conta de um erro, não às vezes nem o sistema do transportador estava certo, ele estava gerando lá, se ele constasse lá no sistema dele estava certinho. Mas quando ele gerava um EDI, talvez algumas pessoas aí vão saber o termo, um CONEMB, né, um conhecimento ali, no formato ali para integrar pro embarcador, por conta de um ponto ali a mais ali no arquivo, um caractere, o embarcador estava perdendo, dentro de 6 meses, perdeu R$400 mil. Velho. Estava na verdade mais de ano, que 6 meses foi o tempo que ele conseguiu reverter, né? Mas sabe lá quanto tempo já não estava assim, perdendo dinheiro, né? Porque não tinha conferência. Né? Então, o transportador, tudo bem, que ele estava faturando o valor, ele poderia identificar, acabou não reportando, o EDI continuou rolando, né? Ele tinha lá o sistema dele, cada um no seu lado, o embarcador pagando. Né? Quando foi ver, R$400 mil de prejuízo. Isso é o que uma empresa pode ter, pode acontecer com uma empresa que não faz auditoria. Isso foi identificado durante 6 meses, né? E o que foi para trás? Exatamente. Terrível, né? Então, a auditoria automatizada, ela facilita muito a visão, né, do gestor aí da logística, e também essa questão de compliance que você falou, né, de pagamentos corretos, que envolve financeiro. Você tem experiência nisso, é importante a gente ressaltar, né? O fechamento do mês do fiscal lá do embarcador, né? Quando está automatizada a conferência do frete, quanto tempo demora para se fechar o mês? E quando não é automatizado, quanto tempo você tem acompanhado os clientes aí para fechamento do mês? Tá aí uma área que ganha bastante, né, com esse processo da logística, que é o fiscal. Normalmente, uma empresa que não tem esse tipo de processo, o que vai acontecer? A logística vai fazer lá a amostragem no final do mês, vai fechar lá os documentos, né, fechar a análise ali e vai liberar. O fiscal vai entrar ali com os documentos, tudo para fazer no final do mês. Né? Vai olhar, vai fazer escrituração, vai fazer todo aquele processo manual para fazer os lançamentos ali daquele documento. Tempo curto, né? E assim, que ele tem que escriturar isso desde o primeiro dia útil que ele tem, né? Até máximo ali 10 dias. Desde o dia 1º até o dia 10. Exatamente. Ele não pode fazer isso muito cedo, porque a pessoa da logística ainda vai receber mais conhecimentos ao longo do mês, e ele também não pode fazer isso muito tarde, porque senão ele perde o prazo do mês. Né? Então ele fica ali naquele meio daquele fogo ali. Então, quando essa empresa ela tem uma solução de TMS que faz essa auditoria por ela, o fiscal ele vai recebendo esses documentos assim que os documentos chegam. Né? Então, basicamente, o transportador envia o conhecimento ali, esse conhecimento ele já é validado, e se não tiver divergência, ele já é aprovado automaticamente e direcionado para esse time fiscal, que vai ganhando tempo com isso.
Eu ouvi dizer que não precisa mais nem o transportador enviar conhecimento, né? Nem precisa mais. Daí também um outro ganho legal. Porque hoje, com os recursos que a gente tem aí, os documentos eles são importados diretamente da própria Secretaria da Fazenda, né? Uma vez que o documento é emitido contra esse embarcador, ele pode já ter essa integração e antes mesmo do transportador enviar, ele já recebe isso, já faz a validação e já direciona para o fiscal. Então, imagina o tempo que ele não ganhou aí, sem colocar a mão, né? Um processo completamente automático. Né? Então, bacana. Como é que é isso aí? A gente cadastra a tabela de frete, as notas entram e como é que é o processo aí? O que o gestor ali tem que fazer? Normalmente, quando a gente está iniciando uma implementação dessa solução, a gente precisa só preparar o ambiente, né? Então, normalmente as tabelas precisam ser cadastradas, né? Então é um ponto importante. O embarcador tem que ter acesso às tabelas do transportador, né? Tem que estar claro ali. Ele vai passar essa tabela para o sistema, né? Vai parametrizar ali para que os documentos eles passem a ser inseridos na ferramenta. Né? Então, os conhecimentos, como a gente já falou, pode vir já direto do Cefaz. As notas, ele pode prover, como as notas são deles mesmos, é muito mais fácil prover esse tipo de documento. Então, tem ali a nota, tem ali o conhecimento, tem as tabelas de frete. O que o sistema vai fazer é consolidar tudo isso e fazer a validação. Então, eu tenho essa nota, eu tenho lá o peso, tenho o valor da mercadoria. O sistema ele vai validar para essas características dessa carga. Qual que é o valor do frete de acordo com a tabela do transportador? E aí ele vai trazer um resultado, confrontando isso com o próprio CTE do transportador para chegar na conclusão se o valor cobrado é aceitável ou não. E o embarcador, né, o gerente de logística aí, ele vai ter garantia de conferir quantos conhecimentos? 100%. Todos os documentos emitidos ali vão ser validados, né? A gente... uma vez que os documentos, que todo esse cenário que a gente exemplificou aqui seja montado, né, e essa auditoria começar, a ideia é que 100% dos documentos sejam validados, e aí esse gestor, ele vai trabalhar, como o Marcelo até já introduziu, apenas nas divergências. Então vamos supor, né, que dentre 6 mil documentos, a gente teve lá 10 com divergência, né, deu R$10.000 de divergência. O TMS ele vai ser responsável por identificar essas divergências, informá-la para o gestor e também já dar até mesmo exemplos, né, e facilitar a identificar o motivo. Então, hoje a gente tem ferramentas dentro ali do software que indicam para ele, essa divergência aqui é porque o transportador calculou errado, não bateu o frete. Ou é porque não encontrou uma tabela válida, às vezes realmente é uma negociação ali à parte, né, uma rota que o transportador normalmente não atende. Então o TMS, além dele trazer a informação mastigada, ele também já facilita na solução, né, como ele vai tratar isso. Ou seja, ele ganha praticamente todo o tempo e tem a certeza que o frete vai sair correto dali, né? Não tem como sair errado. E além disso, de tudo isso feito, isso estando auditado, o embarcador já tem um poder de falar para o transportador o que ele tem que cobrar dele. Como a gente, e muitas vezes a gente fala assim, transportador, eu quero que você pague esses conhecimentos aqui. Através do quê? De uma pré-fatura. Então a gente gera o faturamento que o transportador tem que gerar para o embarcador ser pago. Então a gente já consegue ter esse poder a partir da auditoria de frete sendo realizada. E aí tem várias regras, né? Eu posso colocar que se o conhecimento já foi entregue, se eu tenho canhoto de entrega, então eu consigo já delimitar exatamente o que eu vou pagar para aquele transportador. Então isso já, você vê que a gente vai criar uma sistemática que vai girando, são engrenagens que vai colocando até uma hora que ela se fecha. Fechou ali a pré-fatura, eu vou receber o faturamento. Esse faturamento, como a gente abordou, foi para a área fiscal o conhecimento. Eu posso também para a área financeira já mandar. A área financeira também, ela já pode receber os conhecimentos antecipadamente e já começar a fazer a provisão de pagamento. Então ela já sabe que quanto de dinheiro ela tem que preservar no caixa dela para pagar aquele transportador naquele momento. Então você vê toda uma sistemática que estava na mão das pessoas que tinham que fazer manualmente, já sair correndo para fazer pagamento ou para fazer planejamento de pagamento. E já eu consigo durante um mês já começar a me
planejar para fazer isso. Isso eu acho que isso é muito importante. Então, o que você está falando que além dessa agilidade, né, dessa performance, você garante a fluidez da informação em outros departamentos. Sim. E com isso uma administração mais tranquila, né? Sim, muito mais transparente. Transparente. O gestor das outras áreas, da área financeira, não vai ficar cobrando o gestor da área de logística quanto que ele tem que prover. Fala assim, estamos iniciando o mês agora. Quanto eu tenho que fazer de provisão de pagamento de frete no mês X? Então, acontece que ele já consegue, antecipadamente, já conseguir visualizar. Lógico, tudo que eu estou emitindo durante um período, eu não vou pagar, eu tenho uma previsão de pagamento, eu vou pagar daqui 30 dias. Então, eu já sei que daqui 30 dias eu tenho um X tanto de documentos já auditados que eu preciso já separar aquele valor. Ou seja, se aquele valor está auditado, chegou aqui para mim, eu tenho certeza que isso vai chegar uma cobrança. Então, já sei que eu preciso já ter separado, reservado na minha condições de pagamento, no meu contas a pagar, esse valor. Anteriormente não. Eu tinha que pegar uma planilha, fazer tudo na mão, chegava no último dia lá, ou na quinzena fechado, tá fechado aqui. Aí ele vai ter que começar a fazer o planejamento de provisão de pagamento, a provisão dele. Hoje não precisa mais isso. Ele já consegue fazer isso já muito mais antes, antecipado. Dependendo da situação, ele já consegue antecipar alguns meses de pagamento ali. Bacana, legal. Ô, Rafael, você que está bem próximo aí dos embarcadores, como é que funciona ali a questão da conferência, né, da auditoria de TDA e TDE? Né? Isso são taxas esporádicas que alguns clientes têm. Como é que funciona isso numa auditoria automatizada, se depende de algumas situações ali? O embarcador que tem uma solução como Active on Supply, ele tem, normalmente o transportador ele fornece junto da tabela de frete uma planilha também, uma lista ali dos CNPJs que ele vai cobrar esse TDA. Então, é importante que o transportador ele também tenha essa informação previamente, né, para até possibilitar essa auditoria. Então, uma vez com essa lista ali e a tabela de frete, a gente consegue trazer esses valores para o sistema e fazer com que o sistema ele preveja também, a partir do momento que uma nota, por exemplo, uma nota fiscal é gerada ali, tem um transporte ali para um determinado cliente que está dentro dessa lista, o sistema ele já sabe que vai ter um TDA e já inclui isso na validação também. Já faz essa provisão aí de TDA, TDE. Então, para quem não conhece, né, TDA taxa de dificuldade de acesso, né? Isso. E TDE, taxa de dificuldade de entrega. Então, são questões específicas que acontecem. São duas são conhecidas. E tem a EMEX, né? Que é taxa emergencial, que é quando você vai para alguns estados, principalmente Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, que são taxas que são cobradas por causa de insegurança de algumas mercadorias ou de alguma operação que tem que ser feita, que é cobrado. Mas as mais conhecidas é o TDE e o TDA, que nem também. O TDA foi criado até para atender o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, por causa dos morros. Tem alguns que cobram agendamento também, né? Cobra agendamento. Cobra agendamento. Embarque, desembarque. Exatamente. Quando você trabalha com empresas que, principalmente hipermercados, varejistas, tudo que você precisa ter, além de ter um agendamento, você precisa ter também você vai pagar um custo, né? O embarcador vai ter um custo de desembarque, de embarque, paletização, dependendo da situação. Como você faz isso com auditoria manual? Porque aí começa a criar o quê? Os conhecimentos complementares. Documento complementar que vai cobrar dentro daquela operação. Então você sabe que aquele seu frete pode sofrer alteração em que momento? Após o encerramento do transporte, conhecimento já foi emitido, porque você precisa emitir um conhecimento para transitar com a mercadoria, fez a entrega, aquele valor está correto. Mas 10 dias depois chega um outro documento para você. Complementar. Complementando a operação. O que é esse complementar? E isso consegue automatizar essa auditoria também? Tudo automatizado. Se você não concorda, você fala que não concorda. O transportador vai receber a notificação que não concordou com aquele complemento. Então, tudo isso automatizado. Tudo automatizado. E aí, inclusive, essa é uma solução ali que o gestor ele ganha,
né, quando ele começa a focar também nessas outras áreas fora da auditoria, né, que é a gestão das ocorrências, né, dos status da entrega e das situações que acontecem no dia a dia. Então, esse gestor ele consegue passar a ter um contato mais direto ali com o transportador para tratar, identificar, né, ocorrências, problemas, situações que podem vir a causar uma taxa complementar. Então, ele tem a possibilidade de autorizar a emissão desse custo antes mesmo do transportador cobrar, né? Então, o que a gente vê num gestor que não tem uma auditoria assertiva é justamente que ele não consegue prever. E já quando a gente tem um software como o Active On Supply, a gente consegue prever isso e criar essas provisões antecipadamente. Antecipar aquilo que vai chegar do transportador. E se vir algo diferente, a auditoria já barra ali. Fala assim, ó, eu estou autorizando o complemento dessas ocorrências que chegou para mim. Descarga, paletização, armazenamento. Isso eu autorizo e gera um complemento. Você está mandando uma outra taxa aqui de ajudante. Ajudante eu não como não. Ou seja, é algo que você precisa pagar porque é uma questão sua. Eu contrato você entregar. Se precisa de um ajudante ou não, é uma questão sua. Então você vê que ele além que eu falo assim, o caminho feliz, até manualmente você consegue fazer. Trabalhoso, mas você consegue fazer. Agora, e esses apêndices que nós temos aí? Eu já estou falando lá, devolução, reentrega. Tudo isso, várias pernas. Você vê que a gente foi abordando. A auditoria de frete não simplesmente é saber se o frete está certo ou errado, mas quais deles estão certo ou errado, quais deles eu autorizo ou não autorizo. Então você vê que vai criando várias situações que um gestor e uma área de logística precisa estar atenta, porque senão você vai acabar pagando, até o dia fala assim, poxa, essa área só dá prejuízo. O Rafael, você que pega bastante aí com os embarcadores e transportadores, onde acontecem os principais erros, as principais divergências de frete? Em que taxas, em que situações acontecem? Olha, hoje a gente vê divergência nas taxas, nas generalidades principalmente, né? Porque assim, a tabela, ela não é composta só pelos valores básicos ali, que muita gente está acostumado. Quando um gestor, por exemplo, vai contratar um transportador, ele vai reparar que no rodapé da tabela sempre tem ali as taxinhas menores, né? Então, principalmente quando você faz uma validação manual, são essas taxas que pegam, né? Você tem lá o frete peso, você tem o frete valor, mas você também tem o TDA, que a gente já explicou aqui o que é. Tem taxa de agendamento, que às vezes vai ter, às vezes não vai ter, né? Tem a taxa emergencial lá, tem o EMEX, tem GRIS, enfim, tem uma infinidade, às vezes, de generalidades, que é onde acaba pegando ali e é onde tem divergência, né? Então, generalidades, em geral, trazem bastante divergência, além do que também, quem trabalha com frete peso tem também a questão do peso, né? Às vezes, principalmente quem é o transportador, que não faz a pesagem internamente ali, não tem o controle do peso exato da mercadoria. Esse transportador ele pode perder também no campo de frete peso, né, que o transportador vai passar a informação com base no que ele entende ali, no que ele quer cobrar, muitas das vezes. Uhum. Bacana. Então, basicamente, aí a gente tem divergências em todos os campos, né? Você está falando aí de frete peso, de generalidades, vários tipos de generalidades, de cobrança de coletas e tal. Então, existem essas divergências aí que, quando você faz por amostragem, é bem mais difícil de pegar. E também fazendo manual, você gasta bastante tempo aí. Bacana. Gente, a gente já está há bastante tempo conversando aqui, né? E eu queria pedir para vocês darem um like aqui no vídeo, se está gostando do vídeo. Deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, para que a gente consiga evoluir nessa discussão e consiga atender as necessidades do pessoal da logística aí mesmo, né? A gente quer ajudar o pessoal, discutir assuntos bem relevantes e essa questão tecnológica aí. Então, se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like e continue assistindo nossos vídeos, tá? E para a gente partir mais para o encerramento aqui, que dicas você poderia dar para o gestor de logística que ainda não tem essa automatização dos fretes, aí, automatização da conferência, da auditoria dos fretes? Olha, a dica que eu dou é
procure um software competente, tá? Porque você vai ganhar muito tempo. Você vai, como a gente já explicou aqui, né, falou de vários exemplos aqui, vários ganhos que você ganha com isso, tá? Mas você vai ser mais visto dentro da empresa, sua área vai ser bem vista, né? A área de logística, ela tem muito mais para entregar do que apenas fazer transporte, fazer entrega, né? Então, você vai trazer receita para a empresa, você vai fidelizar cliente, você vai melhorar o nível de atendimento e satisfação desses clientes. Então, um TMS, ele vai te trazer tudo isso, tá? Desde que seja ali bem implementado e seja uma solução boa como o Activion Supply. Obrigado, Rafael. Marcelo, qual é a dica que você pode dar aí para os gerentes de logística das indústrias, distribuidores? A dica que eu vou dar é o que o Rafael falou ao quadrado. Ao quadrado. Nada, porque ele já falou todos os benefícios e ganhos que um gerente vai ter e as informações que ele vai conseguir abstrair de uma ferramenta dessa, ele vai levar para toda a companhia. Então, acho que o Rafael ele foi bem lúcido na dica que tem que dar aí, então eu sigo a dica dele também. Sair do trabalho manual, saia o quanto antes do trabalho manual para você conseguir ser visto pela empresa toda, né? Automatize a sua empresa, automatize a sua área, leve a tecnologia no seu bolso. Bacana, muito bacana. Pessoal, muito obrigado pela presença aí, Marcelo. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. As informações que vocês passaram foram muito relevantes. Acho que o pessoal aí que está assistindo a gente teve vários insights, várias possibilidades de melhoria e identificou aí necessidades para melhor gestão na área de logística. Muito obrigado a vocês que estão aí acompanhando o nosso canal, nosso vídeo. Um grande abraço a todos e não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.